भजमन राधे 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 गोविंद राधे 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 भजमन राधे 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 गोविंद ओ राधे भजमन राधे 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 गोविंद Semelhante ao Brasil participativo, a Índia, democraticamente consistente, retirou 700 milhões da miserabilidade extrema, herança histórica da invasão otomana, introdutora do sistema de castas hereditárias na Índia. Com o sistema da educação permanente, introduzida por Krishna, autor do Mahabharata, a Índia investiu em pesquisas, orientando-se pela milenar literatura védica, que resultou na descoberta pelo cientista Boson da partícula de Irigan, da partícula de Deus. Na tecnologia da 5G e do monoteísmo do Bhagavad Gita, considerando que o jornalista e escritor Euclides da Cunha constatou que a população nordestina é forte, considerando que Patativa do Assaré ilustrou em seus versos o último voo da asa branca de Gonzaga, e Graciliano Ramos acompanhou a família de retirantes, considerando que as lições da leitura da obra do sociólogo e escritor Josué de Castro na Escola dos Sindicatos inspiraram o jovem Lula a dedicar sua vida pela defesa da população brasileira, levando água, luz, comida e distribuindo renda que antes somente os ricos pertencia. Considerando que o sistema das capitanias hereditárias, por meio do qual as terras do Brasil foi dividida entre famílias ricas da Europa, de Portugal, não considerando o povo brasileiro que foi excluído de suas próprias terras para dar lugar à burguesia portuguesa que passou a ter a posse do território brasileiro, passando as capitanias hereditárias de pais para filhos e netos. O governo Lula deu total apoio ao MST, que quebrou essa cruel tradição do latifúndio histórico, assentando 8 milhões de famílias que atualmente o MST alimenta o Brasil e o mundo. Atualmente, considerando que o atual estado do fascismo institucional dos Bolsonaro, da economia perversa de inflação de 2 dígitos, a economia maliciosa deste governo não tem um pingo de piedade pelas crianças desnutridas
das 71 milhões de famílias das periferias, das favelas, colocando o Brasil novamente no mapa da fome, considerando que o ministro Alexandre de Moraes está agindo certo. Os 5 empresários são reincidentes. São as ovelhas negras entre os empresários de boa-fé. São os mesmos que financiaram ônibus e caminhões carregados com armas pesadas em 2019. Eles estavam articulando uma nova invasão ao Supremo e aos outros órgãos. Se Bolsonaro perdesse, como vai perder as eleições? Veja as motocicletas. São pagas com dinheiro público e conta com o apoio desses empresários, das madeireiras, do agronegócio, dos supermercados, que mantém os preços absurdos dos alimentos, que usam os aviões públicos para fazer campanha. Este governo dos Bolsonaros está tentando enganar todos nós mais uma vez. É bom lembrar que em 1972, a ditadura militar trouxe os ossos de Dom Pedro para sensibilizar. Agora, trazer os restos mortais do proclamador da República às vésperas da eleição é uma afronta. É uma afronta à democracia. Certamente trata-se de uma jogada política, mercadológica, eleitoral. Considerando que o projeto Bufa de Traque de Ciro Gomes já foi usado e não deu certo no Japão, como sendo o estado de bem-estar empresarial e social um fracasso, um invencionismo. Sociologicamente definido como modelo de Fourier, levado pelos tsunamis. Matematicamente, é comparável ao modelo do matemático IUB, descaracterizado pela incompletude de Gödel. Ciro Gomes é o fantasmão da política nacional. A magnitude da vitória do estadista dos trabalhadores, da classe empresarial, das religiões, da sociedade civil-militar. No primeiro turno, o presidente Lula impacta a sociedade acadêmica na perspectiva da reconstrução do saber, da educação, das pesquisas, da cultura, abrindo as janelas de oportunidades para os jovens estudantes do ensino médio. As escolas profissionalizantes voltarão a funcionar no governo Lula, estendendo-se a cobertura das políticas públicas de renda para os estudantes, tirando milhões de pessoas da linha da miséria. No orçamento secreto, o critério de transparência não existe. Este governo maldito oficializou
a corrupção em larga escala, vitimando a população pelo maior retrocesso econômico da história. Armado com os votos, nossa luta. Não é possível ficar neutro contra o flagelo do desemprego. É o momento de impulsionar a luta contra o fascismo, contra os falsos pastores políticos, inimigos da cidadania, inimigo da palavra. Temos de reconhecer a grande presença de Srila Prabhupada, com seus livros, que superou teoricamente e definitivamente a ideologia da direita fascista. Projeto de combate à fome da democracia participativa é universal, principalmente na Índia e na África, em países da América Latina e Caribe. O governo Lula estenderá o seu projeto da economia participativa para a América Latina, o Caribe e o mundo. O Estado brasileiro pode sim, pode liquidar as dívidas das mulheres que ganham até 3 salários mínimos. O Estado brasileiro pode sim negociar com os bancos as mulheres que ganham acima de 3 salários. No momento, são 70 milhões de mulheres, de famílias, de homens na inadimplência, devendo a sua política humanitária. Investirá no social, na pessoa humana, como já provou em administrações anteriores. Bhajamana Radhe 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 Govinda Radhe 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 Bhajamana Radhe 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 Govinda O Radhe Bhajamana Radhe 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 Govinda